Aleluia, Deus. Glória a Ti, Senhor. Santo. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu também não posso deixar de agradecer a Deus. Sim, meu Deus. Abençoa tua serva, Pai. Como os irmãos sabem, eu há meses atrás eu vim à frente de oração para ela, né? Que ela estava vindo a Cuiabá, para fazer esse mesmo sentido que os irmãos fizeram, né? A irmã Vilma e o irmão ali, Cícero. o irmão Cícero. E ela foi para Cuiabá para fazer a cirurgia e ela teve medo de fazer. E não fez, veio embora sem fazer a cirurgia. Não sei o motivo, né? O coração dela não aceitou. Estava tudo já certo, ela tinha passado pelo médico e ela decidiu não fazer, veio embora. E aí, quando ela passou pelo hospital aqui de Paraná, o médico falou: Dona Marta, a senhora precisa fazer essa cirurgia, senão você vai perder a visão. A senhora está muito grave, a catarata da senhora está muito avançada. E minha mãe não queria fazer, ela passou mais de 2 anos sem fazer a cirurgia e a vista dela realmente estava agravando cada vez mais. Eu falava: mãe, a senhora precisa fazer, como a senhora fez isso? Estava pelo recurso, né? Tudo já encaminhado. E eu temia muito, irmãos, minha mãe perder a visão, porque ela tinha medo de fazer. E eu continuava orando, né? Eu e minhas irmãs, eu creio que a igreja estava orando, né? A gente pediu a oração para os irmãos, até que ela decidiu fazer aqui. E como o Cícero disse, irmãos, essa clínica é uma bênção. Tem muitas pessoas que fazem essa cirurgia. Graças a Deus, temos a situação de todos. Menos aqueles que não guardam a dieta, né? Tem todas umas regras a seguir. Precisa de muito cuidado, né, meu irmão? Se você não sabe, estão passando por um procedimento. Inclusive, eu tenho uma pessoa dominical, né? Porque eu estou cuidando da minha mãe. Ela precisa de um pouco de atenção. As tarefas da casa, ela tem que ficar isenta, né? Então, eu preciso estar mais presente com ela. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, que eu sou cuidada dela, graça, dando força. Ela fez a cirurgia, graças a Deus, está se recuperando cada dia mais. Está feito o processo dela que ela gosta, ela é muito ativa, né? E eu louvo o Senhor nesta noite, pelas bênçãos que ela tem alcançado, ela tem chegando muito bem. E é um estado do Senhor mais essa graça. Glória a Né? Deus. Eu fiquei pensando, minha mãe é tão corajosa, ela passou por tantos desafios nessa vida, e ela tinha medo de fazer essa cirurgia, muito medo. Como o Cícero disse aqui, a nossa vista é a menina dos nossos olhos, né, irmãos? É uma coisa muito peculiar mesmo. Ela tinha esse medo, mas graças a Deus o Senhor a encorajou e ela está bem para a honra e a glória do Senhor. E nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por mais esse milagre que Ele fez na vida dele. Que Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom ouvir os irmãos agradecer a Deus. Meus irmãos, chegou o momento mais esperado, o momento que o Senhor há de falar conosco, né? Até agora agradecemos o Senhor, louvamos o nome do Senhor, exaltamos o Senhor, mas nesta hora nós iremos ouvir a palavra de Deus, iremos ouvir o Senhor falando no meu e no seu coração. Eu quero convidar a igreja para se pôr em pé, enquanto o nosso irmão Elias se aproxima do culto, para estar entregando a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, a Deus. Amém. Vocês poderiam não essa graça de Deus. Amém? Irmãos, eu peguei por aí, os irmãos olham a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 3, Provérbios, capítulo 3. Estou impus de aleluia, e este ano de glória a Deus, glória a Deus, quando a vida terra se mudar, ainda continua lá no céu. Por isso, meus irmãos, buscar poder de Deus, não olhem para o mundo e nem escutem os fariseus.
eu pregar essa noite. Eu li a Bíblia e essa semana eu orei a Deus me desse uma palavra, preparei alguns trechos, alguns temas, mas não estava encaixando, não estava dando certo. E na hora dele quase ir no culto, vim para cá, já era quase 7 horas, eu falei, meu Deus, o que eu prego? Eu quero repetir a mensagem, Deus me deu uma mensagem que eu livro de Provérbios, capítulo 3, versos 33, meus amados irmãos. Certamente Deus está falando conosco a respeito de algo muito importante dentro desse texto. Provérbios, capítulo 3, versos de número 33. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Acharam ou está procurando aí? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, meus amados. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Vou ler mais uma vez, irmãos. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Podeis acertar nesta noite na presença de Deus. Eu quero pregar uma mensagem com o tema a bênção de Deus na casa do justo. Deus, Ele tem um cuidado todo especial com o seu povo. Deus, Ele cuida em tudo. Ele é um Deus que nos protege, enquanto o inimigo, o nosso adversário, irmãos, ele usa suas estratégias, os seus meios, ele usa os seus potenciais para atacar as famílias, para atacar, meus amados irmãos, o povo, com flechas, com dardos inflamados. Segundo o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Com filosofias,
Ele estava sentado à porta da cidade, e ali aparecem dois varões, aleluia, e vai até onde ele estava. Ele levanta para receber aqueles homens e lhe convida para vir à tua casa, mas Ló não sabia até o porquê aqueles varões estavam ali na cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló insistiu tanto para que ele entrasse em sua casa e que passasse a noite ali na sua casa. Meus amados irmãos, quando a alva ia aparecendo agora aqueles varões, ele diz: Ló, vamos escapar daqui, vamos sair daqui dessa cidade. Deixa tudo, chama tudo aquilo que é teu e vamos embora daqui, porque nós vamos destruir esta cidade. O terrível pecado, mau cheiro já tem subido à presença de Deus. Deus já não aguenta mais. Eu estou falando com as minhas palavras, irmãos. Deus agora vai agir e vai destruir tudo com fogo. Chama tudo que é seu e vamos escapar logo. E agora logo começa, meus amados irmãos, a segurar um pouquinho e eles apressaram. Ló chama agora o seu jardim a tomar as suas filhas por esposa. E eles começaram a caçoar de Ló, zombar de Ló, e os anjos apressaram e diz: vamos, 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 porque o tempo está passando e nós precisamos. E ele pega na mão de Ló as suas filhas e diz: não olha para trás, vamos escapar, escapa, te convida. E Ló se preocupou e disse: mas eu achei graça, como eu posso chegar lá? Ele disse: não, vá, porque nós não vamos destruir essa cidade até que você chegue num lugar seguro, num lugar de proteção, num lugar sem perigo. E Ló escapa, meus amados irmãos. E quando ele olha para trás, ele só vê a fumaça. Deus mandou uma chuva de enxofre. Deus mandou fogo e enxofre naquela cidade. Queimou tudo que havia naquela cidade. Meus amados irmãos, mas o justo Ló escapou-se com vida. Deus protegeu a vida de Ló. Deus protegeu a sua casa. Aleluia! Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz que ele era justo no meio daquela geração. Deus não vai destruir o justo com o ímpio. Não. O ímpio vai ser destruído, o justo vai ser protegido. Por isso que Cristo está preparando uma noiva, uma igreja para Ele. Porque daqui a pouco Ele vai buscar a sua noiva, a sua igreja, para estar com Ele na glória. Aleluia. Aleluia. Que está no lugar de proteção para a tua vida, para a tua casa, meu irmão, minha irmã. Vale a pena ser fiel, ser justo diante de Deus, porque não sabemos a hora que isso vai acontecer, mas sim a qualquer momento. Pode ser agora. Aleluia. O chamado do Senhor para a sua igreja e dizendo: vem cá, noiva minha, vem cá, noivo meu, porque eu quero agora destruir o que não presta. Meus amados irmãos, Deus não só protege a casa do justo com a proteção dos irmãos, mas Deus também, Ele protege a casa do justo com a provisão. Deus abençoa a casa do justo. Deus tem algo para te abençoar na sua casa. Às vezes você olha de um lado e olha do outro e diz: parece que o negócio aqui não está andando, está diminuindo o seu meio, a despensa está acabando, as coisas estão diminuindo. Mas a Bíblia diz que Deus protege. Deus deu proteção, como quando saiu da terra do Egito. Meus amados irmãos, Deus deu maná. O povo queria carne, Deus deu carne para o povo. Deus deu aquilo que o povo
situação tão terrível, porque segundo diz que essa mulher era esposa de Obadias. E quando irmãos houve a perseguição dos profetas de Deus para matar, Obadias escondeu 100 profetas de Deus sem nome e começou a tratar aqueles homens com pão e água. E de repente Obadias morre, e essa mulher fica com uma dívida muito grande para pagar os credores, não tinha como pagar. E agora ela ficou numa situação difícil. E ela foi até a casa, onde estava o homem de Deus, e contou a sua história e disse: você sabe que o meu marido, ele era um homem sincero, o meu marido, ele era um homem responsável, estou dizendo com as minhas palavras. Mas você sabe que ele morreu, e agora deixou uma dívida muito alta, e nós não temos como pagar, e o credor quer receber essa dívida de todo jeito. O que é que eu faço, homem de Deus? E o homem de Deus tinha a resposta na ponta da língua, irmão. A pessoa que anda com Deus, que vive com Deus, que tem comunhão com Deus, ele não pensa errado, ele não fala bobeira, ele fala aquilo que Deus assim embaixo, ele fala as coisas certas para que o céu, aleluia, seja glorificado, Deus seja glorificado. E quando ele olha para aquela mulher e diz: mas você, como está a situação? Ela não tem nada, o que tem em casa são um pouquinho de azeite e uma botija. Já é o suficiente, irmãos. Dá um pouquinho que você tem. É aquilo que às vezes você despreza e diz: não vai dar. Mas lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Você lembra quando Deus entra na história do homem? Ele entra para abençoar, ele entra para prosperar. Você é próspero, você é rico, você é abençoado. E ele olha para aquela mulher e diz: que tem na sua casa? Ela diz: tem só um pouquinho de azeite com uma botija. Quem sabe aquela botija é uma botijinha toda desconcertada, feita na mão. Ela mesma talvez fez aquela botijinha, estava lá no canto da casa. Mas ele falou: então volta para a tua casa, vai nos teus vizinhos e pegam vasilhas, não poucas, não pegue pouca, pegue vasilhas emprestadas, como se diz, pegue muitas vasilhas, mas pegue mais. E ela saiu com seus filhos, granjear, arrumar vasilhas, e arrumou tantas vasilhas, meus amados irmãos. E agora ela vai, aleluia, fazer aquilo que o profeta disse. Quer ver a provisão de Deus? Quer ver Deus prosperar na sua vida? Então ouve aquilo que Deus manda para você, aquilo que Ele está falando para você. Hoje eu estou falando aqui agora, a palavra de Deus é de Deus. Quer prosperar? Ouve e obedeça. Aquele pouquinho vai multiplicar, vai transformar, porque Deus é contigo, Deus é a tua vida, irmão. Tu tem a visão de Deus, e ela agora começa a colocar, pega aquela botija com aquele pouquinho de azeite, e quando ela
enchia e o azeite multiplicava, até que foi até a última vasilha. E agora ela pede mais vasilha. Meu filho, traz mais. E ele disse: acabou as vasilhas. E o azeite cessou. Deus só vai abençoar segundo a sua fé. Se a tua fé é grande, a tua bênção é grande. Se a tua fé é média, a sua bênção é média. Se a tua fé é pequena, a sua bênção é pequena. Deus, Ele trabalha segundo o tamanho da nossa fé. Se ainda alguém está aqui mendigando, está lutando, irmãos, e não está tendo aquilo, como diz a palavra de Deus, em porção dobrada, é porque você não tem fé, é mesquinho. Quando quer nada, pouco. Como quer ser abençoado com muito. E o que faz multiplicar a bênção é a oração. O que faz Deus abençoar, Deus agir é a oração. Quando a gente ora, tem intimidade com Deus, Deus manda a bênção do céu. Pode, irmãos, colocar aqui qualquer coisa, qualquer obstáculo, não pode impedir, não pode cercar a bênção de Deus na sua vida. Porque Ele é Deus, Deus da provisão. E essa mulher agora vai até casa e diz: pronto, profeta, as vasilhas estão cheias. O que é que eu faço com aquele azeite? Aquele azeite naquela época, irmãos, era muito valioso. Servia para queimar, servia para uso doméstico, servia para alimento. Era coisa, é bênção de Deus. E agora, o que eu faço com esse azeite? Ele diz: vai em frente, paga as suas dívidas e vai comer o resto. Vive que sobrou. Deus vai multiplicar o que sobrou. Não é pouco, não. Largue a mão, meus queridos irmãos, que ser desacreditado. Acredite naquilo que tem propósito. Senhor, mostrando o profeta Jeremias: eu sei qual é o pensamento que eu penso de vós. Não é pensamento de mal, mas é de bom, é pensamento bom. Deus pensa coisas grandes na nossa vida, irmão. Começa a sonhar como José, começa a ver coisas grandes diante de você. O diabo vai querer parar, vai querer minar, vai querer impedir, mas olha para frente, porque para frente, aleluia, tem algo. A igreja precisa atingir este alvo, e este alvo são, aleluia, a glória, as promessas de Deus. Deus abençoe a nossa casa com a provisão. Glória a Deus. Senhor, Ele agora pega o profeta e coloca lá perante o riacho, o rio. E agora, o profeta falou: você vai ficar aqui durante a seca, mas eu vou garantir a comida e a água para você. Você vai beber no ribeiro e vai comer, aleluia, aquilo que for trazido para você. E ele agora comia carne, ele agora bebia no ribeiro, meus amados irmãos. Até que chegou um dia, o Senhor falou: eu vou ter que trabalhar de uma outra forma. Eu estou vendo ele muito confortável, está muito abençoado. Eu vou mostrar que eu posso fazer coisa maior do que isso. Glória a Deus. Aleluia. Maior, mais grande. E São André foi parar na casa do inimigo, na terra do inimigo. O inimigo caçava ele com uma agulha para tirar a vida dele. E o Senhor colocou ele lá na terra do inimigo. Lá na terra do inimigo, o Senhor queria abençoar uma mulher que estava lá com um filho. E meus amados irmãos, com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite numa panela, queria comer aquele, fazer um pãozinho, um bolinho, comer e morrer. Mas chega o profeta de Deus e dá de cara com a mulher, catando alguns gravetos. Ali, meus amados irmãos, está fazendo bolinho, ele diz: irmã, ouve nós, eles. Ela olha para ele e falou: dá um pouquinho de água. Quando ela vai buscar a água, ele diz: ei, não só água, mas me traga também um bolinho. Caramba,
ressuscita aquela casa, aquela cadeia, solta os servos deles, irmãos, aleluia. E agora aquele homem que estava tomando conta, ele viu aquelas cadeias abertas, mas ele ia se matar. E o apóstolo diz: ele faça isso. Estamos todos aqui, ninguém sabe. Ninguém sabe. Está tudo aqui. E ele diz: o que é que eu devo fazer? Ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo na tua casa. A bênção da salvação dos amados. Porque a promessa de Deus é para nós e para os nossos filhos e para todo quanto o nosso Deus nos chama. É Deus que faz essas coisas. E nós precisamos crer e obedecer. E hoje tem bênção de Deus. Se você quer ser abençoado, mais ainda, quer que a sua casa seja abençoada, a sua família seja abençoada, venha à frente. E nós vamos orar. Nós vamos repreender o mal. Nós vamos repreender aquilo que não convém de Deus. E Deus vai te abençoar e você vai ser abençoado diante de Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Você quer ser abençoado e abençoada? Confia no Senhor. Acredita no Senhor. Crê no Senhor. E a sua casa será abençoada. Glória a Deus. Será, a sua casa será modificada pelo Senhor Jesus. É só você. Como é bom, amados irmãos, estar na presença do Senhor e guardar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. A bênção do céu é sobre as nossas vidas. Neste momento, meus amados irmãos, resta nós agradecer ao Senhor, dobrar o nosso joelho e agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor pelos signos e por nós estarmos aqui na casa do Senhor. Vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendito em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ajoelhamos, Pai bendito, pela terceira vez aqui nesta casa de oração. Esse momento é para agradecer ao Senhor por esse maravilhoso culto, Pai, pela presença do Espírito Santo em cada vida e em cada coração. Agradecendo ao Senhor, Pai bendito, também pela tua palavra que veio falando no nosso coração. Agradecendo ao Senhor também pelos nossos visitantes, Pai bendito. Agradecendo ao Senhor pela presença de cada irmão nesta casa, nesta noite. Pai amado, nós pedimos pela tua bênção, Pai. Pai amado, nós vamos sair daqui agora para os nossos lares provisórios. E pedimos ao Senhor a tua proteção sobre nossas vidas. Que o Senhor dirija o nosso espaço, Pai amado, deixando próximo da nossa vida espiritual. Pai bendito, leva a nossa casa, livrando outros ladrões, assassinos, livrando outros acidentes dos nossos setores, livra-nos também das armadilhas satânicas. Nós pedimos ao Senhor essa bênção e nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Meus amados irmãos, chegamos ao término desse culto maravilhoso. Chegamos ao momento de agradecimento ao nosso Deus. Mas antes de terminar esse culto, eu quero convidar os irmãos a mais levantar as mãos lá na Galileia, para nós repreender aquela enfermidade que está passando por lá. E eu creio na libertação do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor ele faz grandes maravilhas como nós temos. E é uma pessoa de muita fé. E nós vamos interceder por ela e pela
família dela e para os demais irmãos também que estão precisando. Pai, bendita, em nome de Jesus, o teu filho, eu quero apresentar a minha família, os seus netos, amigos, José. Pai, passa por lá nesta hora e repreende aquela enfermidade. Passa, Senhor, pela casa da Maria Teresa, repreende aquela enfermidade. Passa pela casa dos demais irmãos que estão passando momentos delicados neste momento, Pai, e vai repreendendo a enfermidade. Passa pela casa do irmão Adelso, Pai, e visita o coração dele e faça a tua obra, Pai. Passa na casa dos teus filhos, meu Deus, e dispensa no céu a bênção sobre as vidas. E em nome de Jesus nós repreendemos todas as enfermidades que está assolando teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Que bom ter vocês aqui adorando o Senhor, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Eu vou terminar o culto, enquanto eu vou dar o aviso, você que trouxe a oferta pode trazer, tá? Terminamos esse culto de louvor e adoração a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça em cada coração desde agora e para todos. Está terminado em nome de Jesus. Amados irmãos, essa semana